Bom dia a todos! Sejam bem-vindos para mais uma live que eu chamei de Reflexões do Dia. E hoje eu trago para vocês o sentimento do medo, um sentimento também tão antigo e tão contemporâneo nesses momentos de pandemia. E como é de costume, eu vou começar a falar desse sentimento através de uma canção. Será canção, gente? Prestem atenção. Canção de nuvem e vento. Medo da nuvem, medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe o que vai saindo. Medo da nuvem, nuvem. Medo do vento, medo, medo. Medo do vento que vai ventando. Medo do vento que vai falando, que não se sabe o que vai dizendo. Medo do vento, vento, vento. Medo do gesto mudo, medo da fala surda, que vai movendo, que vai dizendo, que não se sabe, que bem se sabe, que tudo é nuvem, que tudo é vento. Nuvem e vento, vento, vento. Por Mário Quintana, canção de nuvem e vento. Bem, gente, vamos lá, né? Medo. Quem aqui não tem medo? Eu tenho, vocês têm também, eu tenho certeza disso. E assim como eu falei da ansiedade ontem, o medo, ele é uma característica natural de todos nós, assim como a ansiedade, porque são dispositivos de proteção do nosso organismo, né? E ele não está somente presente em nós, seres humanos, mas ele também está presente nos bichos. Ou seja, o bicho quando late, os animais quando querem se defender, eles querem se defender porque estão com medo, enfim. O medo ele está presente nos seres vivos. E, bem, ele é fundamental, e como eu disse, né, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, né? O medo, ele nos livra de muitas situações, né? E ele pode ser uma reação ao perigo, né? Por exemplo, eu tenho medo do coronavírus, você tem medo do coronavírus? Mas é diferente da ansiedade, como a gente falou, né? A ansiedade eu penso na possibilidade futura, mas o medo que nós temos é o medo do coronavírus, né? O medo do infectado, o medo desse infectado transmitir. Aí quando eu falo, o infectado transmitir o coronavírus, é a possibilidade, enfim, medo do leão, medo da cobra, medo do escuro. Enfim, agora se esse medo ele vira uma coisa inerente a objetos, a situações, porque, por exemplo, tem pessoas que têm medo de túnel, eu conheço, temos um amigo que ele morre de medo de passar por um túnel muito comprido. Tem gente que tem medo de elevador, enfim, e medos de situações, vamos dizer, por exemplo, medo de falar em público, medo do desconhecido, medo da professora, enfim, assim, uns medos medo da prova de matemática,
Enfim, tem medos que são medos que são patológicos, né? Mas eu diria assim, mais assim, medo de avião, medo de elevador, medos que realmente a gente precisa buscar uma ajuda, precisamos buscar mecanismos internos, né, para estar verificando, né, como se livrar desse medo, né? Como solucionar essa questão do medo, né? Mas assim, como eu disse, o medo, ele é uma reação protetora. É lógico, né? Você não vai colocar a mão dentro da jaula do leão, porque é certo que ele pode ir lá te dar abocanhar tua mão. Ele é um ser carnívoro, então assim, nós temos esse dispositivo de proteção corporal. Só que assim, quando ele está presente de uma forma exagerada, a gente pode correr o risco de perder oportunidades maravilhosas, assim, de uma forma geral. Veja bem, eu vou citar vários exemplos de medos, né? Por exemplo, às vezes a gente tem medo de ser julgado pelo outro. Por exemplo, tem pessoas que nunca experimentam cozinhar porque elas têm medo de ouvir que o feijão dela não está perfeito, ou que a batata dela não saiu perfeita. Ou seja, por medos de julgamentos, ela acaba não experienciando essa ação de cozinhar. E nós viemos de uma cultura onde assim estamos acostumados com o sim, todo mundo gosta de ouvir um sim, de solicitar alguma coisa e ouvir um sim, mas ninguém quer ouvir o não, ou normalmente não estamos preparados para ouvir o não. Você gosta de alguém e você quer pedir essa pessoa em namoro? Então, assim, eu digo sempre que o não, gente, o não nós já temos. O não nós já temos. Então, assim, se vier uma crítica positiva, se tivermos o sim, nós vamos já sair ganhando, certo? Porque assim, o não já caminha com a gente, entendeu? Só que assim, normalmente as pessoas elas fazem alguma coisa esperando pelo sim, mas assim, elas não contam com o não. E muitas vezes, na verdade, o que acontece com relação ao medo é que elas contam sim com o não. Porque, por exemplo, elas evitam. Eu sempre falo, eu já falei em casa de sair com uma meia de cada cor no pé, porque falei assim: vamos quebrar esses padrões da moda, vou sair com uma meia de cada cor no pé. Quem tem coragem de fazer isso? Alguém aqui se sujeita a fazer? Muitas vezes a pessoa ela fala assim: não, eu não vou fazer isso porque eu não quero passar pelo ridículo. Mas assim, gente, o que é ser ridículo, né? Porque, por exemplo, a gente já tá fazendo o julgamento do outro e a gente nem experimentou essa experiência. Então, assim, eu convido a vocês para um dia sair quando vocês puderem sair de casa, é lógico, sai com uma meia de cada cor, sai com uma roupa que combine nada com nada, sabe? Assim, experimente a reação das pessoas, né? Experimente os olhares, desperte os olhares, desperte a curiosidade alheia. Não temos que ter medo disso. A gente entra muito nesse lugar de não quero ser ridículo, mas na verdade a gente tem medo de ser ridículo. A gente tem medo da crítica que é negativa, a crítica que coloca para baixo. Mas assim, a partir do momento que o nosso a nossa autoaceitação, o nosso amor próprio, ele está bem trabalhado, esses medos, eles passam a não fazer mais parte. Para vocês que são pais, por exemplo, quem tem crianças, né, pequenas, vocês ficam pensando, eu vejo muito em pais com crianças com albinismo, por exemplo, eu tenho medo de o meu filho amanhã
sofrer com o preconceito e tal, não sei o quê. Assim, ele já está projetando uma situação que nem aconteceu, porque assim, o medo é consequência da ansiedade, gente. A ansiedade gera o medo. E assim, é, nós criamos os filhos para o mundo. E assim, o medo, nesse sentido, ele não deveria fazer sentido, porque assim, gente, tá tudo bem. A gente tem que considerar que a crítica negativa, ela pode ser um degrau para a gente fazer algo construtivo. Ah, eu tenho medo de perder, mas veja bem, gente, eu vou perder, mas não é o último jogo da sua vida. Aliás, nem não sabemos, mas assim, não é a última competição, não é a última batalha que você desbrava na sua vida. E se você perder? Tá tudo bem. Na verdade, é a tua cabeça que mostra, que te diminui em meio à perda. Só que assim, mas para você perder, você tem que arriscar. Você tem que arriscar. Para você enfrentar o desconhecido, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo vem de você. E assim, você que vai mover essas pernas para ir diante disso. E eu digo mais, gente, o caminho para o sucesso, todo mundo que trilhou um caminho para o sucesso passou pelo fracasso. Então, assim, vocês que estão em tempos de pandemia, né, em tempos que temos que nos reinventar, o que vamos fazer da vida, né? O que vamos tentar, o que vamos experimentar. E aí os primeiros pensamentos, mas eu tenho medo disso não dar certo. Eu tenho medo disso não funcionar. Gente, tenta, 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 porque fracassar também é parte do sucesso. Eu tenho certeza absoluta disso, que todos os grandes nomes que tiveram muitos sucessos na vida, eles passaram também por fracassos. E uma coisa é certa, eles não tiveram medo de se sujeitar ao que eles fizeram, assim, que levaram às vezes a um suposto fracasso. E às vezes não, às vezes você acerta, você joga a bola certa e você acertou, sabe? Então, assim, o medo às vezes ele é uma justificativa muito, tá muito ali, né, tá na ponta da língua, né, o medo. Andar de bicicleta. Tenho medo. Tenho medo de Tenho medo de cair. Mas, gente, se você cair do chão, você não vai passar. Caiu, caiu, levanta. Caiu, se levanta. Ouviu um não? Respira fundo, conta até 3 e segue adiante, porque assim, nós fomos criados nessa cultura, né, de, de, de olhar para o aspecto negativo como uma coisa temerosa, né? Por exemplo, medo de perder o emprego. Por que medo de perder o emprego? Será que somos tão incapazes de encontrar um novo emprego? Então, assim, antes de você pensar no medo, olhe para si, olhe no espelho. Veja se você é tão incapaz como você acha para estar sustentando esse medo. Medo de mudar de carreira. Olha para si, olha o que você está fazendo, o que você faz no seu dia a dia. Isso te traz felicidade? Você vai dormir na cama e pensa, gente, tive um dia bom, eu fiz aquilo que eu amo fazer, eu trabalhei com aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu estudei, me propus a fazer.
eu me dedico, eu me entrego aquilo que eu me entrego. Agora, se você fala, não, eu trabalho pelo dinheiro. Gente, não trabalhe pelo dinheiro. Não trabalhe pelo dinheiro, sabe assim? Trabalhe por paixão, porque o dinheiro é consequência, gente. Certamente o dinheiro é consequência. Aí você vai me falar: mas eu não sei se isso vai dar dinheiro. Mas você tem que tentar. Por que medo? Por que tanto medo? Por que medo? Medo de ser julgado pela família, medo de ser julgado pelo marido, medo de ser julgado pelos filhos, pelos irmãos, medo de ser criticado. Eu digo mais, gente, fui alvo de críticas, sou alvo de críticas. Na minha trajetória como artista, para mim, no começo, que eu comecei a fazer coisas com movimentação do corpo, eu tinha um medo de ser julgada. Minha técnica não é tão capaz. Minha técnica não é tão perfeita. O que vão achar? O que eu faço realmente não é tão aprimorado. E aí eu olhei para o espelho e falei assim, gente, eu danço e eu canto como a Andresa. Ninguém faz isso como a Andresa. Essa é a técnica da Andresa, esse é o jeito da Andresa. E eu trago isso também para questão culinária, por exemplo, você que tem medo de se aventurar na cozinha, essa é a sua técnica. Fala assim, eu vou cozinhar como, sei lá, vamos citar um nome, fulano. Esse é a técnica de cozinhar do fulano. Ou seja, não estou falando para você ser um masterchef, não estou falando para você cozinhar como sua mãe, mas estou falando para você se aventurar a fazer, a experimentar o novo. Não tenha medo do novo. O novo, um novo aroma, um novo ofício, uma mudança de carreira? Será que essa pandemia pede uma mudança, pede uma ressignificação? Você está com medo de mudar? Respira fundo e vai. Agora é um momento de pensar, de refletir e de olhar para os seus potenciais, para a inteligência interna, para a nossa bagagem de conhecimento. Eu sempre falo para os meus pais: conhecimento é ouro. Gente, todo mundo tem seu ouro. Isso não tem a ver com formação acadêmica, não. Tem a ver com história de vida. Tem a ver com história de vida. Ninguém aqui viveu dentro de uma bola. Se vocês pegarem uma folha de papel e listarem todas as capacidades que vocês têm, todas as capacidades, todas as, todas as técnicas que vocês fazem bem, seja no aspecto verbal, na comunicação, seja artesanalmente, seja na coordenação motora fina, seja escrevendo, às vezes temos grandes escritores aí que falam, eu escrevo para mim mesma, são coisas minhas, mas assim, eu não boto para frente porque eu tenho medo. É medo, é medo. Ela não fala isso, mas na verdade é medo. É medo de receber uma crítica, de alguém achar ridículo. E, gente, quer saber? Eu gosto de ser ridícula. Eu ressignifico a palavra ridícula. Se você acha a minha dança ridícula, se você acha o meu canto ridículo ou desafinado, eu vou dizer: mas é meu. Sim, mas é meu. É o que é isso aí. Se você não aceita, você muda de estação. Se você não quer ler minha poesia, tem milhares de outras para você ler. Só que assim, não tenha o medo de tentar, gente. O pior sentimento, aliás, a pior
Acho que a pior coisa na vida é o sentimento do não tentar, do procrastinar, deixo sempre para depois. Ai, vamos ver quando essa pandemia passar, porque quando essa pandemia passar, porque quando essa quarentena passar. Mas, gente, quando vai passar? Eu não sei. E vocês também não sabem. Não sabemos. Mas a gente precisa focar no presente e não ter medo do futuro. Mas eu preciso trazer meu pensamento para o presente, para o agora. Lista suas inteligências. Acredite, você é capaz. Não conheço todos vocês pessoalmente, talvez, mas assim, acreditem na sua capacidade. Ela é legítima, ela é de vocês. Cada um de vocês tem um dom único para fazer alguma coisa vocês fazem bem. Nem que seja você fazer uma live todo dia cozinhando um ovo de diversas maneiras. Você tem o dom da palavra, de falar palavras positivas, não tenha medo, não tenha medo de parecer ridículo. Ai, mas Andresa, eu não sei mexer com as tecnologias. Não tenha medo, tente, tente. E não significa eu falar isso, não ter medo, é lógico, né? Eu tenho cuidado, eu tenho prudência, assim, porque assim, eu ter coragem, eu ter atitude, tem a ver com também eu ter prudência, ter cuidado, ter planejamento, ou seja, eu rascunho, gente. Isso é folha de papel, caneta ou celular, bloco de notas do celular. Anote tudo. Anote, tenha um bloco de notas perto de você. Tenha um celular para você anotar as coisas. Anote ideias, anote sonhos. Tire os sonhos da cabeça. Não se ache ridículo. Eu tenho certeza que vocês não são ridículos dentro do aspecto negativo, porque se eu escuto alguém falando que eu sou ridícula, eu vou ressignificar com certeza para o aspecto positivo. Ah, sou ridícula como de um jeito que só a Andresa Águida sabe ser. Então, assim, a gente tem que sair dessa minhocagem de achar que estamos toda hora sendo julgados, temos toda hora que entregar a perfeição. Mas assim, a vida, ela faz parte. A vida tem muitos projetos assim que são inacabados. A gente está sempre ressignificando, né, os projetos de vida, está sempre reformulando, está sempre colocando uma pimentinha ali, um salzinho ali, um temperinho ali, acolá. Então, assim, não existe projeto acabado por completo. Ele está sempre sendo ressignificado e a tendência é sempre ser melhorado. Só que assim, se a gente for perseguido pelo medo, no momento que a gente escuta o primeiro não, fiz um brigadeiro, tentei vender. Ninguém comprou. Pronto, já desisti. Não tenho vocação. Espera aí, tenta de novo. Persevere, persevere. E vou dizer uma coisa: escutei muitos nãos na vida e devo escutar outros pelo meio do caminho ainda, mas assim, junto com os nãos vem o sim, junto com a recusa vem a aceitação. Ou seja, está tudo junto, está tudo reunido. Então, assim, respira fundo e tenham coragem, sabe? Assim, coragem de fracassar, porque pode acontecer. Pode acontecer. Mas esse fracasso com certeza é a escada para o sucesso. Eu tenho um emprego, eu ganhava R$ 1.000 no meu emprego. Como que eu vou mudar para um negócio novo e tal? Coragem, coragem.
temos que nos reinventar, estamos em tempos de reinvenção, precisamos nos reinventar. É urgente, ninguém sabe o dia de amanhã. E assim, por que você não pode ser um empreendedor? Eu tenho medo, imagina olha para mim, eu ser chefe, como assim? Eu não tenho vocação, não tenho estudo? E quem disse que para ser chefe precisa de estudo, precisa de faculdade? Não, a liderança, ela começa aqui dentro. Começa em nós, nas nossas ações, nas nossas tomadas de decisão, nas nossas atitudes, na nossa coragem. E assim, precisamos dar o primeiro passo. E para vocês que estão aqui comigo, gostaria muito de ver vocês se encorajando a fazer coisas novas. O que eu jogo para vocês hoje aqui é isso. Coloquem-se para fazer coisas novas, se encorajem, enfrentem o desconhecido. Vai para o estrangeiro onde ninguém fale a tua língua. Como que você vai se virar? Eu tenho medo. Eu não. Viajar sozinho? Imagina. Mas, gente, se você nunca for, como que você vai saber qual é o gosto dessa sensação? Então, assim, se libertem. E por falar em liberdade, eu vou deixar uma parábola aqui com vocês. Vou ler ela aqui. Numa terra em guerra havia um rei que causava espanto. Sempre que esse rei fazia prisioneiros, ele não os matava. Veja bem, ele não os matava, mas ele levava esses prisioneiros para uma sala onde havia um grupo enorme de arqueiros de um lado a outro, assim, e inúmeros arqueiros apontando, né, seus arcos e flechas, apontando suas flechas para esses prisioneiros, e de um outro lado havia uma imensa porta de ferro. E nessa porta de ferro haviam figuras de caveiras cobertas por sangue. Vai imaginando que imagem terrível. Bom, nessa sala ele os fazia se enfileirar em círculo. E aí ele dizia para eles assim: bem, soldados, bem prisioneiros, né? Soldados não, né? Prisioneiras. Vocês podem escolher morrerem flechados por meus arqueiros ou passarem por aquela porta e serem lá trancados. O que você escolhe? Veja bem, todos os prisioneiros desse rei escolhiam ser mortos pelos arqueiros. Aí, ao terminar a guerra, um soldado chegou para esse rei. Esse soldado era um servo fiel desse rei, já por muitos anos. Ele chegou para o rei e fez uma pergunta. Ó, majestade, posso te perguntar algo? Diga, soldado. O que havia por trás daquela assustadora porta? Ele falou: vá lá e veja você mesmo. Aí o soldado foi, abriu a porta vagarosamente e à medida que ele foi abrindo, os raios de sol foram invadindo, assim, entrando, penetrando na sua visão, clareando o ambiente, e finalmente ele descobre surpreso que a porta se abria para um caminho que conduzia à liberdade. Aí o soldado, admirado, ele olha para o rei que diz: eu dava a eles a escolha, mas preferiam morrer a arriscar-se a abrir aquela porta.
Então, gente, quantas portas já deixamos de abrir na vida? Não digo só por mim, digo por vocês também. Quantas portas já deixamos de abrir na vida, na nossa trajetória de vida? Por medo de arriscar, por medo de ser ridículo, por medo da crítica, por medo de ouvir um não, por medo de ser recusado, por medo de fracassar. A porta está aí, a porta está na sua frente. E lembre, o sol está depois dessa porta, gente. E o caminho é imenso, pleno de possibilidades. A gente recusa, muitas vezes recusa abrir essa porta e morremos por dentro. Morremos por dentro. E essa pode ser, às vezes, a porta dos nossos sonhos. E eu deixo aqui para encerrar, né? Espero que vocês se encorajem. Eu vou deixar essa frase aqui da live no meu feed de notícias, né? Quem concordar, vai lá, curta a frase. Posso convidar vocês a deixarem um solzinho para refletir, né? O sentimento dessa frase, né? E espero que vocês persigam seus sonhos sem medo dos tropeços, porque eles podem vir, eles podem acontecer. Só que você precisa arriscar para saber o que vai acontecer. Então eu deixo vocês com esse provérbio chinês. Lembre-se de que grandes realizações e grandes amores envolvem grandes riscos. Espero vocês amanhã para o nosso próximo sentimento. Revelarei ele no decorrer do dia. Agradeço a presença, deixarei a live aqui nos stories por 24 horas, posteriormente ela vai estar no YouTube. Espero que tenham gostado e façam-me saber, me marquem nos seus stories o que vocês resolveram se aventurar a fazer, o que vocês se encorajaram a fazer, se teve algum medo que você a partir de agora vai deixar para trás e vai colocar alguma ação em prática. Faça-me saber, vou ficar muito feliz. Um grande abraço, gratíssima e um excelente dia para nós, porque isso vai passar e vamos juntos nos reinventar. Beijos!